Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, às vezes eu estou trazendo informações aqui muito sérias e eu até compreendo que tem gente que pode ser que não concorde com as minhas opiniões, mas pelo que eu sei, dentro de uma democracia é assim. Mas é a realidade que nós estamos vivendo. Se você não concorda comigo, não precisa se ofender. Não assista mais os vídeos, ou então finge que não é com você, entendeu? Mas não adianta querer xingar ou ofender, isso não leva a lugar nenhum, tá? Agora nós vamos falar de coisas muito sérias aqui, por exemplo, a perda de benefício de incapacidade, que é um risco cada vez maior aí que está acontecendo no INSS. É para isso que você está aqui, é para saber desse tipo de coisa. Agora, por que está acontecendo isso? Quer dizer, então, para você ver que o INSS é um órgão político. Quando eu falo que o que acontece e o que você escolhe para a política, você vai interferir aqui dentro, é verdade. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil. E perder o benefício de incapacidade é um risco que está cada vez maior para milhares de segurados. Tá? O INSS está intensificando revisões, está intensificando critérios, exigindo perícias médicas mais rigorosas. Isso tudo tem deixado o quê? O segurado apreensivo. A política de controle de revisão, embora que dizem que é para coibir fraude, mas a fraude vem deles mesmos. Nós tivemos aí o ministro da Previdência Social e o presidente do INSS anterior envolvido no esquema de roubalheira aí, tá? E isso está afetando as pessoas. Não adianta ficar bravo comigo. Você tem vontade de xingar, vai xingar, reclamar com quem está roubando. Você fica bravo comigo que estou falando para você a verdade? A perícia médica, ela é o coração para concessão de um benefício e para manutenção de uma incapacidade. Você passar pelo perito médico é obrigatório. E os médicos peritos? Eles também dizem que estão sendo pressionados com prazos, que as análises muitas vezes são complexas, que eles têm pouco tempo para analisar. Agora, o que o segurado tem a ver com isso? Você paga o INSS para ter direito a um benefício, não é caridade. O INSS não te concede um benefício porque ele é bonzinho. Se você não preencher os requisitos necessários, você não tem direito. E não importa a doença, tá? Pode ser uma doença gravíssima, pode ser o que for. A carência você até consegue driblar, né? Em alguns casos, em algumas doenças. Mas a qualidade de segurado, que é você estar pagando o INSS ou estando no período de graça, você não consegue. Não importa se você está com uma doença terrível, a pior doença do mundo, você não pega o benefício, tá? Então veja bem, o direito que você tem garantido na Previdência Social, ele é muito bonito, está escrito na Constituição, na legislação previdenciária, mas ele não existe, porque a qualquer momento você pode ser convocado. Mas você está falando da incapacidade e aposentado por invalidez teve a derrubada do veto, não pode chamar mais. É mesmo? E você acredita nisso? Doenças incuráveis, doenças terminais. E a concessão de aposentadoria por invalidez, como é que fica? E aí? Você entra, por exemplo, no INSS através do auxílio doença. E você tem uma progressão na sua doença e ela se torna total e permanente. E você pede prorrogação, o INSS dificultando a prorrogação. Você entra na justiça, faz uma perícia judicial, o perito fala, esse caso aqui não é uma incapacidade temporária, é uma incapacidade total e permanente, e manda o laudo técnico para o juiz, sugerindo a aposentadoria por invalidez. Você com auxílio doença, você recebe 91% do que você receberia se você estivesse na ativa normal. Depois do dia 19 de outubro, né, de 2019, quando houve a promulgação da reforma da Previdência, quem se aposentou por invalidez, se fosse hoje, no auxílio doença você recebe 91%, na aposentadoria hoje por invalidez você receberia 60%. Veja bem, isso em casos de aposentadoria por invalidez previdenciária, que é casos que não estão relacionados com o trabalho, nem um acidente, nem a doença relacionada ao trabalho. Quando é, por exemplo, um acidente dentro da empresa ou uma doença devido à sua profissão, é 100%, tá? Você não pode ter perdas. Agora, num dia de folga, você se acidentar e acontecer, como eu falei, de um auxílio doença progredir por uma incapacidade total, o próprio juiz, não adianta você entrar lá na justiça. Você vai falar o que para o juiz? Não, eu não quero ser aposentado por invalidez, eu quero o auxílio doença.
Mas você sabe quanto tempo demora um processo judicial? O auxílio-doença eles estão concedendo aí um período menor. Eu fiz vídeo esses dias falando sobre isso. Né? Eles estão concedendo no máximo 180 dias, 6 meses, mas a maioria é 60 dias, 90 dias, é metade desse período. E tem todo aquele trabalho que o segurado ele tem que ficar renovando a documentação, ficar de olho em convocação, corre o risco de perder o benefício. As doenças graves, por exemplo, lesão na coluna, depressão, cardiopatia, sequelas de acidentes, vem obrigando os segurados a voltarem antes de estarem recuperados do trabalho. Por que isso? Porque o INSS está sendo cruel, gente. Tá dificultando cada vez mais o acesso a benefício. E o quadro de saúde desses segurados, muitas vezes é um quadro de saúde que merece atenção, que precisa ainda de tratamento, precisa de medicamento, mas o INSS não está nem aí não. Outro ponto aí, o risco de perda também, é as altas programadas, que é o guru lá, os semideuses do INSS, os peritos, eles olham, não, essa doença daqui 3 meses já está bom. E nega para você prorrogação, nega tudo, porque ele sabe que daqui 3 meses você vai estar bom, quer dizer, ele também tem o poder da cura. Eles não são só semideuses egocêntricos, metidos a besta, entendeu? Eles também têm o poder da cura. Eles conseguem ver o futuro. Eu vou te contar uma coisa, viu? Aí quando eu falo algumas verdades aqui, é porque até eu me revolto. E olha, eu não estou na condição de que muito amigo e amiga estão aí, hein? Passando por dificuldades, tá doente, tomando remédios fortíssimos, com dores, precisando, sabe, de ajuda, se sentindo humilhados. Eu não estou nessa situação, mas eu me coloco no lugar de vocês. Se para vocês que estão nessa situação tá difícil, e eu pesquisando para fazer um vídeo aqui, quando eu vejo isso me revolto, eu imagino vocês, a situação que muitos estão. E os tribunais, como eu estava falando, questão da justiça, tem sido um refúgio para o segurado. Mas é o que eu falei, você tem que ter muita paciência. Por quê? Porque está entupido também de processos contra o INSS. Tá? Um processo judicial, ele é demorado, ele é desgastante, ele exige paciência, ele exige documentação médica, ele exige acompanhamento jurídico. Não é porque está na justiça que é oba-oba. Eu já ouvi gente falando, entra na justiça que você consegue. Quem falou? 35% das sentenças são favoráveis aos segurados, 65% ao INSS. Olha lá. Então, mesmo na justiça, o risco de você não conseguir um benefício também é alto. Vai depender muito do quê? Da apresentação que você vai ter. Não é somente do que você vai apresentar para o perito ali fisicamente, ou mentalmente, um distúrbio mental, uma incapacidade desse sentido, mas a documentação que comprova essa condição de saúde. Tá? Tudo isso é importante. Mas mostrei lá no INSS e o perito não olhou, mas o perito judicial ele vai olhar. E essa documentação é anexada no processo, o juiz também vai olhar. Pelo menos na justiça, você vai ter uma resposta definitiva e com mais credibilidade. Porque o diagnóstico e a resposta do perito do INSS não tem credibilidade nenhuma. A primeira coisa, quando você vê que um pedido seu de benefício foi negado, o que você fala? O perito ganha, mas é a única conclusão que nós podemos tirar. É a única conclusão. O perito ganha para negar benefício. E é verdade. Não tem outro tipo de conclusão. Nós vemos o que acontece dentro do INSS. Falta de estrutura, funcionários mal preparados, mal educados, desrespeito com o segurado, humilhação. Ninguém está nem aí. Diz que tem supervisor nas agências. Que supervisor? Você entra lá, quando tem 2 para te atender e 100 pessoas. As pessoas fazem o que quer. E outra, você vê funcionário batendo papo, isso e aquilo, e um monte de gente ali. Hoje eles não estão nem fazendo mais atendimento presencial nas agências, né? Para você ver o relaxo que está. O INSS abre às 7, ao meio-dia fecha. E não é tudo, você tem que passar lá no balcão lá, dependendo do que for. E outra, você tem que ligar antes e marcar para comparecer. Se você chegar de cara numa agência para tirar uma informação, com certeza você vai bater com a cara na porta. Porque nem isso estão dando mais. Aí manda você ligar para um 135, você fica ligando.
É uma briga para você conseguir falar com alguém. Você entra no portal Meu INSS, muitas vezes você não encontra a resposta. Isso quando o portal não está fora do ar, né? Que é o que está acontecendo. Então são esses absurdos. E o benefício de incapacidade, o risco cada vez maior. Cada vez maior. Tanto para você conseguir a concessão do benefício, como manter esse benefício. Então, pessoal, é o que eu falo, INSS não é para amadores. Ou vocês ficam antenados ligados aqui em tudo que eu estou falando no vídeo, ou então, sinceramente, prepare-se para chorar. Ou então vai voltar a trabalhar doente mesmo, porque o INSS vai te esgotar. O INSS vai sugar suas energias. O INSS vai deixar você emocionalmente abalado, mas não tenha dúvida disso. É um em 1 milhão, às vezes, que consegue passar tranquilamente pelo INSS. Que a maioria, olha, se não necessitasse tanto, já teria largado de mão. Entendeu? Mas não se deve pensar assim, é um direito seu. E como eu falei no início do vídeo, você paga por isso. Então tem que ir atrás, porque a gente deixou muito tempo, abriu mão dos nossos direitos, e olha o que aconteceu com o país. Olha o que nós estamos vivendo hoje. A gente, deixa pra lá, vamos ver no que dá, olha aí, ver o que dá. Agora a gente quer se livrar dessas desgraças que estão aí e não consegue. Por quê? Porque quando tem tomado atitude, não tomamos. Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos. É difícil, viu, pessoal? Tá difícil, eu gostaria muito de trazer notícias maravilhosas, encher vocês de alegria, mas do jeito que nós estamos sendo governados aí, prepare o balde de lágrimas, que a tendência é chorar cada vez mais. Não deixe de se inscrever no canal se gostou do trabalho, tá? Você também ativar o sininho de notificação, que é você que vai ser beneficiado com isso. Você não vai perder nenhum conteúdo. E vocês estão sempre me incentivando, interagindo com o canal. Muito obrigado, que Deus sempre abençoe a casa, a vida, a família de todos vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.